Caríssimas, caríssimos e caríssimas, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa, e dessa vez, ao invés de entrar ao vivo, como eu sempre tenho feito nos últimos tempos, eu resolvi fazer um pouco diferente, com um pouco mais de capricho, com um pouco mais de carinho, sobretudo para honrar, vocês não estão vendo, mas tem diante de mim aqui uma câmera, pasme, mas há décadas, eu nem sei há quantas décadas, eu sempre carrego uma câmera de verdade na bolsa. Por que eu faço isso na era dos smartphones? Por várias razões, porque desde sempre ter uma câmera na bolsa de alguma maneira desperta o olhar, me faz prestar atenção nas diferenças, nas coisas que não se repetem, nas coisas que não voltam, né? E câmera, ao contrário de celulares, se eu errar, a culpa é minha, né? Celular, hoje você tira uma foto, tudo fica lindo, tudo fica maravilhoso, a luz está sempre certa, o foco está sempre certo. Com essas câmeras eu me permito ainda essa leve adrenalina, né, de eventualmente errar e eventualmente aprender com os meus erros. Então é isso que talvez explique, quem sabe, um pequeno desvio na minha coluna, porque eu estou carregando isso na mala faz bastante tempo. E o assunto de hoje é mala. Malas, não, será que, não, se eu sou a mala, bom, esse é outro tema, mas malas que a gente recebe. Outro dia eu estava vendo uma fala do Yuval Harari que eu simplesmente venero, adoro, acho que um acontecimento na história da humanidade é o Yuval Harari. Eu estava vendo esse episódio do Yuval Harari em que ele fala o seguinte, que quando a gente é jovem, como você, aliás, espero estar falando com jovens, porque é onde eu acho que ainda tem alguma esperança, né? Quem já está pensando aqui no bônus, na promoção, na meta, cara, acho que nem estaria me ouvindo agora. Então, fico feliz, você está me ouvindo, provavelmente é um sinal de juventude, ao menos no coração, né? Mas quando você é jovem, você recebe uma mala pesada. Uma mala pesada, e a expectativa de todas as gerações que vêm antes de você é que você passe essa mala adiante, sem abrir. O que tem nessa mala? Tem uma série de coisas que mereciam talvez uma inspeção. Não é nem fazer um raio-x daqueles aeroportos, é abrir e ver o que ainda está valendo, o que ainda tem algum papel, o que vale você carregar, o que não só vale você carregar, o que vale levar para o futuro, o que vale passar adiante. E eu digo isso porque, sendo brasileiros, a gente pode não perceber, mas a gente tem alguns legados, a gente tem algumas heranças que não são necessariamente fáceis. E a gente percebe isso, sobretudo, quando a gente se expõe a outras culturas, quando você trabalha em outros lugares, quando você sai um pouco da sua zona de conforto. Você pode perceber, e aliás isso para mim foi um choque, eu lembro, eu trabalhava, quando foi dessa vez? Acho que eu estava no Yahoo, né? E aí eu fui para a Matriz em Sunnyvale, eu participei de um evento gigante com todos os caras de produto ali do mundo inteiro, e de repente estavam fazendo uma apresentação e uma colega minha canadense levantou, pediu a palavra e falou, olha, você está devendo a documentação, se você não entregar a documentação, ela pôs o dedo do nariz na frente do cara, na frente de todo mundo, eu fiquei branco. Fiquei branco porque isso no Brasil seria uma traição, seria uma afronta, seria um comportamento suicidário, né? Aqui no Brasil, se você fizer uma dessas, se você expuser alguém que está numa posição de poder, provavelmente isso não vai passar em brancas nuvens, não vai passar in albis, né? Mas, para minha surpresa, não aconteceu nada. Isso fazia parte do jogo porque eu estava ali numa cultura, sobretudo numa cultura corporativa, onde era possível você falar, onde era possível você cobrar. E isso não era uma provocação, isso não era uma agressão, isso não era visto como um problema, né? Aliás, era muito comum, eu trabalhei depois na Microsoft, outras empresas gringas também, na Sony, você fez um projeto e ao final, independente do resultado, senta todo mundo para avaliar o que deu errado. Sim, isso é uma post-mortem, né? Você senta ali para ver o que deu errado, para quê? Para aprender, para não repetir esse erro, para evoluir. Quando eu trouxe essa cultura de volta para o mercado brasileiro, eu percebi que na mala de todo mundo vinha uma outra tradição, né? Que manda quem pode, obedece quem tem juízo, você faz parte da minha panela, senão você não faz, você é da outra, então você não merece nada. Ou então, espera um instante só, isso é um ataque pessoal, você está querendo me sabotar. Ou então, questões que você está querendo a minha posição, questões de agenda, questões de política, questões de lealdade acima da própria empresa, acima da própria ética. E aí, nessas horas, a gente começa a perceber que cada lugar tem seu próprio código, né? Eu acho que, para mim, alguns desses aprendizados
foram libertadores. Alguns desses aprendizados com outras culturas menos presas a essas questões paneleiras brasileiras, essas questões, essas lealdades esquisitas brasileiras, pelo amor de Deus não me traia brasileiro, né? Isso abriu meus horizontes, eu aprendo com os meus próprios erros, como com essa câmera. Provavelmente estou fazendo algum equívoco aqui, talvez pudesse ficar melhor, na próxima vai estar melhor, porque se a gente tiver espaço para que isso seja discutido, para que isso seja trabalhado, para que a gente consiga melhorar, é sempre bom. Isso talvez explique porque no Brasil, como já disse Milor Fernandes, que é uma referência importantíssima para mim, fica a dica para quem é muito novo, né? O Milor Fernandes já disse que no Brasil o passado não passa, né? Porque a gente continua funcionando, é só ver, você tem lideranças aí pensando como o século XIX, algumas pensando como o século XVI, né? Capitanias hereditárias, né? Tradições da Guerra Fria. Você fala, cara, eu não preciso carregar essas coisas, eu não preciso carregar essas crenças, isso é um freio de mão puxado, isso é uma mala sem alça e sem rodinha. Então você que é mais jovem, por favor, se eu puder passar uma mala para você, uma mala sem segredo, uma mala que você pode abrir, é uma mala justamente para te tornar mais leve, né? Para te dar asas, uma mala com rodinhas e que giram assim para tornar as tuas viagens cada vez mais prazerosas. Porque veja, até que ponto você quer ser cúmplice de um passado brasileiro, de um legado brasileiro. Não é só brasileiro, às vezes isso varia conforme os estados. Você pode vir de uma tradição sem perceber que é coronelista, que é autoritária. Você pode vir de uma tradição que é mais malandra, que vai tentar fazer algum tipo de arranjo ou de esquema. Você pode vir de uma tradição onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, e isso perpetua o atraso. Assim o passado não passa. Então espero que não tenha muito errado aqui com essa câmera. Dessa vez eu vou publicar com um pouquinho mais de carinho, um pouco mais de pensar, um pouco mais de cuidado, porque você merece, né? Se você me acompanhou até aqui, eu só tenho a agradecer pela sua atenção. Quer privilégio maior? Caríssimos, caríssimas e caríssimes, um grande abraço e até o próximo episódio aqui do Roda e Avisa.